Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Hoje, 22/9/2020. Então, nossa aula de hoje seria de arte. Sim, mas tia Ana, vocês lembram que ontem tia Ana deu para vocês arte, até corrigindo, tia Ana colocou dia 20, mas é dia 21. Ontem foi o dia da árvore. Certo, turma? Então, hoje, Tiana escolheu português, tá bom? Por quê? Porque a gente vai continuar falando dos pronomes pessoais. Certo, meus amores? A gente já trabalhou, Tiana, já trabalhamos os pronomes pessoais do caso reto. Vocês lembram os pronomes pessoais do caso reto? Trabalhamos, Tiana, os pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. Então, eu já sei, é muito fácil. Então, lembrando para vocês, quem são os pronomes pessoais do caso reto? Sabemos, Tiana, que eles são divididos em singular e plural, certo? Primeira, segunda e terceira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela, singular. Plural, nós, vós, eles ou elas, certo? E os pronomes pessoais oblíquo? Vocês aprenderam? Também são divididos, Tiana, em singular e plural. Primeira, segunda e terceira pessoa. Singular, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo. Lembram? Plural, Tiana, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Muito bem. E os pronomes de tratamento? Vossa Majestade, Vossa Excelência, Senhor, Senhora, Senhorita. E aí? Você, lembram dos pronomes de tratamento? Muito bem. Agora, vamos iniciar, certo? Vamos, na verdade, continuar. Vocês lembram que a Diana falou que ele é bem extenso. Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora os pronomes possessivos. Então, tia vai apagar o quadro e vocês irão colocar aí as páginas de hoje, tá certo? Não é difícil, é um assunto fácil, porém precisa a atenção de vocês. Posso contar com vocês? Então vamos lá. Vocês irão escrever agora as páginas de classe. 198, 199 e 200. Vocês irão colocar aí classe, a data de hoje, certo, turma? Não esqueçam, então, 198, 199 e 200, tá certo? Hoje vamos trabalhar, deixa a Tiana, já fizeram certinho? Então, Tiana vai colocar aqui os pronomes que iremos trabalhar. Iremos trabalhar pronomes possessivos, pronomes possessivos, os pronomes possessivos, os pronomes, Tiana, demonstrativos, os pronomes demonstrativos, certo? Pronomes demonstrativos e os pronomes, Tiana, indefinidos. Então, ó, presta atenção. Iremos trabalhar esses três tipos de pronomes. Os possessivos, de posse.
os pronomes demonstrativos, onde vai indicar, vai representar algo que esteja próximo ou não de você. Demonstrativos. E os pronomes indefinidos é aquele que já diz que que indefine, certo? Vamos lá? Então diz assim, prestem atenção. Pronomes possessivos. Esqueçam o livro um pouquinho e prestem atenção, Tiana. Pronomes possessivos, Tiana. Ela indica o quê? Posse. Quando eu digo assim, deixa eu, Tiana, dar um exemplo. Estes são meus livros. Olha só, gente, por que de posse? Ó, estes são meus livros. Então, esse meus, Tiana, é um pronome possessivo, quando dá a ideia de posse, certo? Prestar atenção. E os pronomes, Tiana, demonstrativos. Ó, eles servem para marcar espaço ou posição, ou é a posição do objeto, tá certo? Então, ele marca o espaço ou a posição do objeto para marcar o tempo, o passado ou o futuro. Deixa a Tiana dar um exemplo para vocês. Prestem atenção. Este castelo também é vosso. Ó, presta atenção à pergunta. Quando eu digo assim, este castelo também é vosso. Este é demonstrativo. Este eu estou mostrando para vocês o castelo. Este, então, Tiana, os pronomes demonstrativos, ele marca espaço ou, né, a posição do objeto. Tá certo? No passado, no presente ou no futuro. Ó, este castelo também é vosso. Este. Então, eu estou usando um pronome demonstrativo, eu estou demonstrando. Certo, turma? Deixa eu te apagar aqui em cima. Continuar. Aqui. Vou agora para os pronomes, Tiana, indefinidos. Pronomes indefinidos são muito fáceis. Por quê? Como o próprio nome diz, são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso. Quem é a terceira pessoa do discurso, Tiana? Ele ou ela. Alguém comeu o bolo. Alguém comeu o bolo. Quem comeu o bolo? Alguém. Então, esse alguém está representando alguém indefinido. Não sei quem foi. Então, ele é um pronome, Tiana, indefinidos. Tá certo, gente? Então, vocês precisam aprender, tá? Como Tiana sempre fala, para aprender, Tiana, os pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, indefinidos, a gente precisa ler, a gente precisa conhecer e praticar, tá certo? A tabelinha dos pronomes. Certo, turma? Então, vamos conhecer. Vamos para o livro. Tiana vai apagar o quadro. Certo? Mas vocês precisam ter a ideia. Os pronomes, tia, possessivo, ele representa, ele indica, né? Posse. Posse, meu, teu, sua, meu, minha, certo? Pronomes demonstrativos, Tiana. Ele serve para marcar o espaço e a posição, certo? Do objeto para marcar o tempo no passado, presente e futuro. Este, aquele, certo? E o indefinido, como o próprio nome já diz, ele indefine, tá certo? Ele vem de modo vago, indefinido e impreciso. Certo, turma? Então, vamos agora para o nosso livrinho. Bom? Vamos lá.
Página 198 diz assim: pronomes possessivos. Não julgues que tiveste fraca sorte, meu dono. Não julgues que tivestes fraca sorte, meu dono. Então já está destacado aí, meu dono, posse, meu, certo? A palavra em destaque indica posse. É chamada de pronome possessivo. Os principais pronomes possessivos são, preste atenção, gente. Então, a tia vai colocar aqui, pronomes possessivos, certo? Os pronomes possessivos, eles também, Tiana, vem na primeira, segunda e terceira pessoa do singular, certo? Também, tia Ana, vem na primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Vamos conhecer? Então, vamos lá. Então, vamos para o livrinho. Tiana, primeira pessoa do singular. Meu, minha, meus e minhas. Prestem atenção. Primeira pessoa do plural. Nosso, nossa, nossos e nossas. Gente, vocês vão precisar realmente estudar a tabelinha. Imprime, tá certo? Faz impresso, uma tabelinha, ou faz no caderno, mas vocês precisam estar lendo para poder realmente aprender. Segunda pessoa do singular, Tiana. Teu, tua, teus, tuas. Segunda pessoa do plural. Vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa do singular, Tiana. Seu, sua, seus, suas. Terceira pessoa do plural, Tiana. Seu, sua, seus, suas. Certo? Bem parecidos. Então, vocês precisam realmente... Como é que a gente vai aprender? A gente vai praticar. A gente vai ficar lendo, Tiana, a tabelinha. Certo? Vocês irão fazer a tabelinha aí no caderno. Vocês vão fazer impresso, colar na parede. Mas vocês precisam aprender. Fazer... Como é que a gente vai aprender? Lendo sempre a tabelinha e também praticando. Certo? Os pronomes possessivos podem também ser usados no lugar do nome. Tá certo, gente? Existem também os pronomes demonstrativos. Os demonstrativos, Tiana até já falou, não é? É para marcar a posição, né, do objeto no tempo, do passado, do presente e do futuro. Preste atenção. Existem também os pronomes demonstrativos que mostram o lugar dos seres em relação à pessoa que fala. Veja o exemplo. Este castelo também é vosso. Este, estou representando o quê? Demonstrando o castelo. Então, este é um pronome possessivo. Olha a observação que diz aí. Usam-se este, esta, isto, este, essas, quando a pessoa ou as coisas estão perto de quem fala. Presta atenção, gente. Isso é importante. Deixa eu te apagar. Quando eu utilizar, olha para cá. Quando eu utilizar este, esta, isto, estes e estas. Presta atenção. Sempre que a gente for utilizar esses pronomes demonstrativos, tá certo? Ele quer indicar o quê? A pessoa ou as coisas estão perto de quem fala. As pessoas ou as coisas estão perto. Este apagador é verde. Estes pilotos são novos. Então, sempre que eu for usar, Tiana, esse, esta, vocês viram? Este castelo, eu estava perto do objeto. Então, sempre que eu estiver perto, Tiana, eu vou utilizar este, esta, isto, este ou estas. Então, presta atenção na dica. Quando as pessoas ou as coisas estão perto de quem fala, de quem está falando, sempre que estiver perto, eu vou utilizar os pronomes demonstrativos. Este, esta, isto, estes e
e estas. Certo, tia Ana? Ó, usa-se esse. Olha a outra dica. Esse, isso, esses e essas. Ó, sempre que a gente utilizar os pronomes esse, essa, isso, esses e essas, quando as pessoas ou as coisas estão perto da pessoa com quem se fala, certo? Esse é a pessoa perto da pessoa que fala. Já os daqui, tia Ana, eu uso para as pessoas com quem se fala. Olha o exemplo. Quando eu digo assim, olha o exemplo que tia Ana vai escrever. Essa, estou falando com uma pessoa. Essa caneta. Então, ó, preste atenção. A diferença do este para esse é por quê? Porque, Tiana, é quando eu estou perto, certo? Da pessoa que fala. Estou perto de quem fala, certo? O objeto está perto, ou as coisas, ou as pessoas de quem fala. Já no esse, está perto da pessoa com quem se fala. Exemplo. Está a pessoa perto de mim. Essa caneta é azul. Então, da pessoa com quem se fala, a gente usa os pronomes demonstrativos. Esse, essa, isso, esses e essas. Certo, turma? E tem também a utilização do aquele, aquela, aquilo e aqueles, quando as pessoas ou as coisas estão longe, fácil. Longe de nós, da pessoa que fala, ou da pessoa com quem se fala. Então, é muito fácil. Preste atenção. Tiana vai colocar aqui. Vamos ver se dá aqui. Tiana, a gente usa o pronomes demonstrativo. Este, esta, isto, este, estas, quando as coisas ou as pessoas estão perto de quem fala. Esse, essa, isso, esse, essas, a gente utiliza, Tiana, para a pessoa com quem se fala, certo? A gente utiliza, presta atenção, a gente utiliza aquilo, aquela, aquilo, aquela, aquele, aqueles ou aquelas. Ai, deixa eu botar aqui. Aqueles ou aquelas. A gente vai utilizar para quem está longe, tanto da pessoa que fala ou da pessoa com quem se fala. Eu posso dar um exemplo para você. Quando eu digo assim, aquela caneta. Aquela, eu estou dizendo que a caneta está longe, ela nem está perto de mim, nem da pessoa com quem eu falo. Aquela caneta, certo? Quando eu digo essa caneta está perto da pessoa com quem eu falo. Aquela caneta, ela está distante. Então, vocês não irão confundir. Como é que vocês irão aprender? A gente vai praticar bastante. Tá certo, turma? Então, vamos voltar para o livro, certo? Diz assim, pronomes demonstrativos. Então, Tiana já deu a dica. Vamos agora para os indefinidos. Os indefinidos também é muito fácil. Alguém precisa dar um jeito nesse gato. Perambulam na minha rua muitos gatos. Então, alguém e muitos são pronomes indefinidos. Porque quando eu digo alguém, não sei, gente, quem é? Alguém é indefinido. Então, esse alguém é um pronome indefinido. Quando eu digo perambulam na minha rua muitos gatos. Que gatos? Muitos. Indefinidos. Muitos gatos. Certo? Alguém e muitos são pronomes indefinidos. Tem esse nome porque refere-se à terceira pessoa do modo vago
impreciso. Certo? Então, são os pronomes indefinidos. Aí aqui, né? Tem alguns. Algo, alguém, algum, alguma, alguns, algumas. Nada, ninguém, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Tudo, todo, toda, todos, todas. Vocês observaram que eles são indefinidos, são palavras indefinidas, Tiana, que não definem, certo? A pessoa ou o objeto. Ó, mais, menos, muito, muita, muitos, quanto, quanta, outra e outra, vários, vários, diversos, diversas. Então, é muito fácil. Os pronomes indefinidos dividem-se em... Ó, gente, presta atenção. Já no caso dos pronomes indefinidos, ele não vem com singular, ele não vem com primeira, segunda, terceira pessoa, não. Ele se divide em dois, que é variáveis e invariáveis. Vamos saber o que são invariáveis e variáveis. Então, gente, presta atenção. Quando eu digo assim, invariáveis é que ele não vai alterar, tá certo? Nem para o gênero, nem para o número, nem para o singular, nem para o plural. E os variáveis, Tiana, é o que sim vai acompanhar o gênero e o número. Quando eu digo assim, algum, alguma, alguns, algumas. Observaram que ele vai usar tanto para o gênero masculino, um vai usar para o gênero masculino, singular ou plural, o outro vai utilizar, Tiana, para feminino, singular ou plural. Já no invariável, Tiana, ele não muda, por isso que ele é invariável. Ele usa tanto para o gênero masculino, feminino, singular ou plural. Certo? Então, variáveis. Algum, alguma, alguns, algumas. Outro, outra, outros, outras. Muito, muita, muitos, muitas. Pouco, pouca, poucos, poucas. Qualquer, quaisquer. Certo? Pode substituir ou acompanhar os nomes. Já os invariáveis, o que não vai mudar, tá certo? Quanto ao gênero ou ao número, alguém, ninguém, tudo, algo, nada. Tá certo? Eles também substituem o nome. Certo, turma? Antes que a gente vá para a atividade, Tiana vai deixar para vocês um vídeo, tá certo? Que vai clarear mais um pouco sobre os pronomes. Então, assistam, em seguida voltaremos. Assistam com bastante atenção. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse. Eles são utilizados em primeira, segunda e terceira pessoa. E vamos conhecê-los agora. A primeira pessoa, aquela que fala. No singular, eu, temos os pronomes possessivos. Meu e minha, com seus respectivos plurais. Meus e minhas. Meu carro, minha casa, meus queridos alunos. A primeira pessoa do plural, nós, pronomes possessivos são nosso, nossa, ou no plural, nossos, nossas, nossa escola, nossos sonhos. A segunda pessoa do singular, aquela com quem eu falo, tu, usamos os pronomes possessivos teu ou tua, ou no plural, teus e tuas, teu celular, tua professora. Na segunda pessoa do plural, vós, os pronomes possessivos são vosso ou vossa, ou então no plural, vossos e vossas. Já na terceira pessoa do singular e plural, aquela de quem se fala, ele, ela ou eles e elas, usamos os pronomes possessivos seu, sua, seus ou suas. Mas atenção, pode gerar ambiguidade, que é duplo sentido, como o exemplo abaixo. A Maria não deixou o João usar seu lápis. Você não sabe de quem é o lápis, pode ser do João ou da Maria. Agora, se eu escrever a Maria não deixou o João usar o lápis dele, você entende que o lápis é do João, não é? A Maria não deixou o João usar o lápis dela, o lápis é da Maria.
E para finalizar, é importante saber que o pronome possessivo, ele quando determina mais de um substantivo, concorda com um substantivo mais próximo dele. Olha esse exemplo. Vou pegar minha caneta e caderno. Ele é feminino, minha caneta, porque concorda com caneta. Ou vou pegar meu caderno e caneta. Nomes demonstrativos para marcar espaço, que é a posição de um objeto em relação a quem fala e quem ouve. Usamos também para marcar tempo, que é passado, presente e futuro. Os pronomes demonstrativos são este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo. E agora nós vamos aprender como usar cada um deles. Usamos esse, essa e isso quando nos referimos a algo que está perto da pessoa com quem eu falo. Olha o exemplo. Essa caneta, ela está próxima da pessoa com quem eu estou falando. Então, eu uso essa. Usamos este, esta e isto quando nos referimos a algo que está próximo de quem fala. No caso, próximo a mim. Como exemplo, esta caneta, ela está comigo, a pessoa que fala. Agora, usamos aquele, aquela e aquilo quando nos referimos a algo que está afastado da pessoa que fala e afastado também com quem se fala. Olha o exemplo, aquela caneta está longe dos dois. Vamos juntos observar essa cena e entender como foram usados os pronomes demonstrativos. O primeiro aluno está com um livro na mão, então ele diz: este livro é meu. Já a professora está afastada do livro e ela diz: esse livro deve ser encapado. O terceiro personagem dessa cena aponta uma janela que está longe de todos e diz: aquela janela está quebrada. Vamos aprender a usar o pronome demonstrativo para marcar o tempo, passado, presente e futuro. Esse, essa e isso. Se juntarmos em mais esse, formamos nesse. Em mais essa, formamos nessa. Em mais isso, formamos nisso. Olha essa frase. Nesse último mês, aprendi o que são verbos. Nesse está indicando um passado, não muito distante. Significa que foi o mês que acabou de passar. Este, esta e isto. Se juntarmos com em, fica neste. Em mais esta, nesta. Em mais isto, formamos nisto. Observe a frase. Neste mês, aprendi sobre verbos. Neste caso, estou indicando que é o mês presente. É o tempo presente que se usa neste, este. Aquele, aquela e aquilo, se juntarmos com em mais aquela, forma naquela. Olha essa frase. Naquela época, aprendi sobre verbos. Naquela época, eu uso o tempo passado, mas um passado bem distante. Os pronomes demonstrativos em texto são usados para se referir uma palavra ou ideia já apresentada e ainda vai ser mencionado no texto. Observe esse trecho. No dia 20 de julho de 1969, o homem pisou pela primeira vez na Lua. Naquele domingo, o comandante Neil Armstrong, de 38 anos, escorregou na escada da pequena nave. O pronome naquele está indicando aquele tempo distante que está no início dessa frase.
Vamos fazer esse exercício. Por que você está usando esta ou essa calça rasgada? Lembra quando eu falo de alguma coisa que está próxima à pessoa com quem eu falo? Eu uso essa. Não me lembro de tê-lo visto. Naquela festa ou nesta festa? Se a frase está no passado, nós usamos naquela. Muito bem. Beijos e até a próxima aula. Esses são os pronomes indefinidos. Esses são os pronomes indefinidos. Certo, certos, certas, certas. Todo, todos, toda, todas. Muito, muitos, muita, muitas. Qualquer, quaisquer, qualquer, quaisquer. Quanto, quantos, quanta, quantas. Tanto, tantos, tanta, tantas. Pouco, poucos, pouca, poucas. Vários, vários, várias, várias. Quanto, quantos, quanta, quantas. Tanto, tantos, tanta, tantas. Pouco, poucos, pouca, poucas. Vários, vários, várias, várias. Alguns, algumas. Nenhums, nenhuma, nenhumas. Outros, outra, outras. Nenhums, nenhuma, nenhumas. Quanto, quantos, quanta, quantas. Tanto, tantos, tanta, tantas. Pouco, poucos, pouca, poucas. Vários, vários, várias, várias. Quanto, quantos, quanta, quantas. Tanto, tantos, tanta, tantas. Pouco, poucos, pouca, poucas. Vários, vários, várias, várias. Esses são os pronomes indefinidos. Esses são os pronomes indefinidos. Certo, certos, certas, certas. Todo, todos, toda, todas. Muito, muitos, muita, muitas. Qualquer, quaisquer, qualquer, quaisquer. Quanto, quantos, quanta, quantas. Tanto, tantos, tanta,
Assistiram? Melhorou um pouco? Então, vamos agora responder. Primeira questão, tia Ana, da página 200. Certo? Fácil, tá certo, turminha? Prestem atenção. Diz assim: pinte o retângulo que contém o pronome possessivo que completa a frase e copie. Tá certo? Os homens são sua amigos, nossos amigos. Os homens são tu amigo ou vosso amigo. Então, vocês irão escrever nossos e vocês irão pintar, não é isso? O quadrinho aí com nossos, certo? Letra B. Estes são os vossa CDs, minha CDs, meus CDs. Meus CDs. Então, aqui foi A, aqui é B. Meus. Pronomes possessivos. Letra C. De nossas coisas cuido eu, nossos coisas. De tua coisas. De teus coisas. De minhas coisas cuido eu. É fácil, não é, gente? O possessivo, muito fácil. Minhas, posse, minhas coisas. Certo, turma? Vamos lá. O segundo diz assim: escreva PP para os pronomes possessivos, PD para os pronomes demonstrativos, que está mostrando, e PI para os pronomes indefinidos, que a gente não consegue definir. Certo? Muito fácil também. Deixa a tia apagar aqui. Para que a gente possa fazer, tá? Responder. Segunda questão. Então, deixa a tia Ana colocar os quadrinhos. Então, vamos lá, vamos responder. Diz assim: este pronome possessivo, muito fácil, PP, pronomes possessivos. Quando eu digo ninguém, indefinidos, fácil também, gente. Vocês observaram que quando vamos para a prática, ele não se torna tão difícil. Minha, possessivo. Quando eu digo isso, demonstrativo, certo? Quando eu digo alguém, indefinido, tia Ana. Quando eu digo nossos, possessivos, muito bem. Quando eu digo tudo, indefinido. Quando eu digo para vocês aquilo, demonstrativo, muito bem. Quando eu digo teu, possessivo, posse. Quando eu digo outro, indefinido. Quando eu digo aqueles, demonstrativo, certo? Quando eu digo qualquer, indefinidos, muito bem. Quando eu digo para vocês poucos, eu não sei a quantidade, eu disse poucos, indefinidos. Quando eu digo nada, indefinidos. E vários, também eu não sei, vários, indefinidos. Certo, turma? Então, a gente percebeu que ao praticar não se torna tão difícil. Certo, turminha? Então, tia vai apagando e vai deixar as páginas de casa. Certo? Então, coloquem aí 201 e 202 serão as páginas de casa. Certo? Então, tia Ana vai deixar para que vocês possam praticar. Tá certo? E não se preocupe, a gente vai praticar bastante.
Que diz assim, Tiana 201, escreva frases com estes pronomes, ó, estou demonstrando, estes pronomes indefinidos, ninguém e outros. Então, você irá formar, né, escrever frases. Coloca 2 para ninguém e 2 com outras. 4 diz assim, complete as frases com os pronomes demonstrativos, certo? Essas flores são perfumadas, mas essas, aquelas, não. Esse passarinho é meu e aquele ou aqueles, vocês vejam aí. Na verdade, aquelas, né? Isso, aqueles não. Vocês podem colocar aquele, este ou aquelas. Muito bem. Esse passarinho é meu, é teu. C. Esta casa é minha e... Vocês podem colocar, não precisa ser igual, certo? Este ou aquele é bom, mas é melhor. É seu, o outro é de seu irmão. Este ou aquilo, tá certo, gente? E a página Tiana 202. Reescreva as frases substituindo as palavras em destaque por um pronome demonstrativo. Se necessário, faça a alteração pertinente, tá bom? Então, quando a gente for mudar, vai precisar mudar alguma coisa na frase. A menina encontrou o livro na sala. Eu vou trocar a Tiana por pronomes demonstrativos. A menina encontrou isto, isso, aquilo na sala, certo? Tu recebeste um buquê de flores hoje. Tu recebeste, eu vou substituir, certo? A palavra buquê de flores por um pronome demonstrativo, certo? Eu estava carregando as compras quando ela caiu. Então, as compras você irá substituir. Sei o quanto você gosta de sorvete. Sei o quanto você gosta quilo disso. Então, façam aí. E o 6 diz aí. Complete os espaços com meu, teu, seu, nosso, minha, tua, sua e nossa. Pronomes possessivos. O livro que nos pertence é, o livro que te pertence é, a borracha que me pertence é, o lápis que me pertence é, o caderno que lhe pertence é, a caderneta que nos pertence é, a bola que lhe pertence é, a bicicleta que te pertence é. Preste atenção. Certo? Certo, turma? Então, chegamos ao fim da nossa aula, Tiana. Deseja um ótimo dia para todos vocês. Tchau, quinto ano.